Olá, alunos, alunas, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula, a gente vai abordar o tema reino protoctista, antes chamado reino protista. Então, fiquem atentos, preste atenção na aula, peguem aí o lápis e a caneta e vamos lá para mais essa aula. Para a gente iniciar esse assunto, é interessante a gente citar algumas coisas relevantes a respeito desse reino. Uma introdução básica, por exemplo, o reino protista, ele é composto por organismos chamados de protozoários e também organismos chamados de algas. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiramente, nessa introdução, falar um pouco sobre os protozoários. Tá aqui, protozoários. São seres chamados de eucarióticos. Então, seres eucarióticos são aqueles que possuem um núcleo, né, em suas células. São unicelulares. Entendemos por seres unicelulares aqueles que possuem apenas uma célula. E também os protozoários, eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Então, sendo assim, essas são as características dos protozoários. São células com núcleo, são eucarióticos, né? São células únicas, então são organismos unicelulares e também heterotróficos porque não fazem fotossíntese, não produzem seu próprio alimento. E, por sua vez, as algas são seres eucarióticos também, ou seja, possuem núcleo em suas células. Elas podem ser tanto uni quanto pluricelulares. Então, a gente tem algas unicelulares e algas pluricelulares ou multicelulares, que são aquelas que têm várias células. Todas as algas são autotróficas, né? E logo fazem a fotossíntese. Ok? Então, são as características dos seres que a gente vai encontrar neste reino, reino protoctista. Vamos começar a abordar aí sobre as algas. Então, aqui, para a gente iniciar o nosso estudo, a gente vai conversar um pouquinho sobre algas. Ok? As algas são organismos, como eu já disse, autótrofos, sendo assim, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, seres autótrofos ou autotróficos são seres fotossintetizantes, são seres que têm uma grande diversidade de forma. Então, a alga, a gente tem vários tipos de algas, tá? E também de várias colorações. Por isso, dizem que de uma diversidade grande de pigmentos e formas, ou seja, elas são de vários tipos e de várias cores. Tipicamente são seres aquáticos, apesar da gente poder encontrar alguns tipos de algas em solos úmidos ou rochas úmidas. Okay? Características gerais. Vamos entender um pouco mais sobre as algas. Mais uma vez aqui falando, são seres eucariontes, possuem núcleo em suas células. São uni ou pluricelulares, então eu posso ter algas com uma única célula e algas com várias células. Tá? Então, quanto a isso aqui, ok. Elas podem ser encontradas isoladas ou vivendo em colônias junto com várias outras. Elas podem ser microscópicas, principalmente aquelas unicelulares, ou macroscópicas, que são aquelas que eu consigo visualizar e até pegar, né? Elas são autotróficas clorofiladas, né? Isso quer dizer que são algas que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Tá? Não apresentam tecidos organizados. O que isso significa? Quando você pega uma planta, por exemplo, você tem o caule, você tem raiz, você tem as folhas, muitas vezes flores. Nas algas você não vai encontrar nada disso. É como se fosse apenas uma folha, né? A alga é como se ela fosse uma folha. E ainda assim, é como se fosse uma folha muito simples, porque a folha de uma planta e a estrutura de uma alga é muito diferente. A planta ela é muito mais
complexa, muito mais desenvolvida do que uma alga. A diferença é tanto que as algas elas nem são consideradas plantas, né? Tanto a planta ela pertence a um reino próprio, que é o reino das plantas, né? O reino que a gente chama de plant, né? O reino plantae, né? E as algas pertencem ao reino protoctista. Então são dois reinos totalmente diferentes, né? Onde habitam ali, onde eu encontro ali seres diferentes. Então alga e planta são coisas diferentes. Onde elas vivem? O habitat dela é onde há água e luz, porque elas precisam fazer fotossíntese, então precisa de luz. Elas integram o fitoplâncton, né, que são aquelas que ficam principalmente microscópicas, né, na superfície da água, e também aquelas que ficam no fundo da água, né, fixas lá no fundo do mar, principalmente. Para que serve uma alga? Importância. A importância econômica da alga. A alga pode ser utilizada na alimentação, elas podem ser usadas na fabricação de cosméticos, né, que são produtos de beleza, produtos farmacêuticos, produtos clínicos, de estética, produtos industrial. Por exemplo, em laboratórios, usa-se uma substância para fazer ali, cultivo de bactérias e fungos à base de alga, meio nutritivo. Também importância ecológica. As algas elas são produtores, elas fazem fotossíntese e gera com isso oxigênio. Então, 2/3 do planeta é composto por mar, né? Por água. E imagina a quantidade de alga que existe no mundo. E todas elas fazem fotossíntese e liberam oxigênio. Portanto, a maior parte do oxigênio produzido no planeta vem do mar, através das algas. Ok? Ela também funciona como base da cadeia alimentar na água. Então, aqui na Terra são as plantas e no mar a alga, né? Ela serve de alimento primeiramente, né? Para organismos aquáticos. Quanto às algas, né? A gente conversou de forma breve, então o que vale é a gente entender isso. São seres que fazem fotossíntese, tá? Algas não são plantas, vale a pena diferenciar essas duas coisas, tá? E são seres que possuem célula complexa, célula eucariótica, ok? Por sua vez, no mesmo reino eu vou encontrar ali os protozoários. Protozoários, tá aqui, são seres um pouquinho diferentes das algas. Por quê? Para iniciar, eles são exclusivamente unicelulares, ou seja, os protozoários, eles não são compostos por várias células, igual algumas algas podem ser. Aqui eles são exclusivamente unicelulares. Apesar disso, eles têm uma grande diversidade de formas também. Então, vou encontrar protozoários de todas as formas. São organismos eucariontes, né? Mais uma vez lembrando, eucarionte, aqueles que possuem célula com núcleo, possui organela citoplasmática, possui uma célula bem desenvolvida, ok? Características gerais, como já mencionado, são seres eucariontes, célula com núcleo, são unicelulares, isso quer dizer o quê? Que tem apenas uma célula, eles podem ser de vida livre, né? Viver no ambiente ou fixo em algum local, são microscópicos, já que é formado de uma célula apenas, eu não consigo ver, né? Então são microscópicos. São heterotróficos, então a principal diferença entre um protozoário e uma alga. A alga é autotrófica, ela faz fotossíntese. Um protozoário é heterotrófico e, portanto, não faz fotossíntese. E ele se alimenta de quê? De resíduos no ambiente, tá? Podem ser patogênicos. O que isso significa?
palavrinha patogênico quer dizer que eles podem causar doenças. Então, as algas não causam doenças. Já os protozoários, sim. O habitat, onde que vive um protozoário? Pode viver em vários locais. No solo, na água doce, na água salgada, associados a outras espécies, por exemplo, no caso de um parasitismo, né, aqueles que causam doenças, tá? Vamos lá, vamos ver mais algumas coisas aqui importantes a respeito da morfologia e fisiologia de um protozoário. O que isso quer dizer? Formato, né, e como é que funciona uma célula de um protozoário. Para começar, né, ele é formado por uma célula só, então essa célula ela executa todas as funções que o nosso corpo faz na gente, por exemplo. Em outras palavras, você e eu temos sistemas para fazer cada coisa. O sangue circular, o alimento digerir, o ar entrar no nosso corpo, né? Só que eles são formados por apenas uma célula, então essa célula vai ter que fazer todas essas funções sozinha, tá? O modo de nutrição a gente já viu que são seres heterotróficos, tá? Não produzem seu próprio alimento, não realizam fotossíntese. O oxigênio, o gás carbônico, a gente absorve e joga fora através do sistema respiratório. Eles fazem isso pela própria membrana da célula, tá vendo? O nome disso é difusão, tá vendo? Então, por difusão, eles conseguem absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. A excreção é a mesma coisa, eles eliminam substâncias tóxicas através da membrana. E na reprodução deles, pode ser uma reprodução assexuada, então observa aqui, ó, assexuada, que é por divisão binária, quando uma célula se divide em duas. Ou ainda sexuada, quando há troca de material genético. Então, troca de material genético. Toda vez que uma reprodução envolver troca de material genético ou mistura de material genético, eu chamo de reprodução sexuada. Toda vez que não envolver troca de material genético, é uma reprodução assexuada. Ok? Algumas doenças, né, para a gente encerrar essa parte de protozoários, algumas doenças causadas aí, né, por protozoários. Por exemplo, a doença de Chagas. Então, a doença de Chagas é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. É um protozoário flagelado e ele provoca algumas doenças, né, alguns sintomas, na verdade, conforme descrito aqui, né, vários sintomas de acordo com a fase de manifestação da doença. No início, né, tem determinados sintomas e à medida que a doença se agrava, esses sintomas tendem a piorar, né? E as formas mais avançadas da doença afeta, dentre outras estruturas, o coração, ok? Esse protozoário ele é transmitido pelas fezes de um inseto chamado de barbeiro, tá? Então ele pica a pessoa, defeca, né? Faz cocô ali na ferida e essas fezes quando entram em contato com o sangue humano, né, contendo ali o protozoário, esses protozoários então vão entrar no nosso organismo e causar a doença. A forma de evitar é combater o vetor, que é o transmissor, no caso, o inseto. Outra doença que a gente pode mencionar aqui, e é uma das que mais mata no mundo, doença causada por patógenos, que é a malária. Não é muito comum aqui na nossa região, mas ela é muito comum pelo mundo. Tá? Em todas as partes do mundo, principalmente a região tropical, a gente vai encontrar aí a malária. É causado por um protozoário
do gênero Plasmodium, tá? E é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Então é um tipo de mosquito, não é o que causa dengue, tá? É um outro tipo de mosquito e é transmitido pela picada dele, né? Então, da mesma forma que o outro, que é a doença de Chagas, esse protozoário ele vai entrar na nossa corrente sanguínea e então vai causar doenças. Alguns sintomas específicos, como febres regulares. Então, principalmente febre é o sintoma principal aí da malária e é uma doença que pode ser letal, pode matar. A forma de se combater é combatendo o vetor, né, que é o mosquito. Bem, a gente tem várias outras doenças, né, provocadas aí por protozoários como a amebise, leishmaniose, toxoplasmose, giardíase, tricomonise, né? Eu citei as duas primeiras, que são as mais comuns e as mais faladas, né? Mas fica aí, né, apresentado para vocês outras doenças, né? Vale a pena depois dar uma conferida, a gente não vai abordar aqui nessa aula, e eu quis nessa aula apenas fazer esse esboço, essa diferenciação de uma alga e um protozoário, ambos pertencentes a um reino que é o reino protoctista, ok? Então, alga faz fotossíntese, protozoário não. Algas podem ser pluricelulares, protozoários não. Algas não causam doenças, protozoários podem causar doenças. Então, eu quis expor aqui algumas dessas diferenças e semelhanças entre esses dois organismos que pertencem ao reino protoctista, ok? Então, nessa aula, essa abordagem termina aqui. Espero ter contribuído um pouco aí para a exposição desse reino dentro do grupo dos seres vivos, ok? Até mais.